falta muita coisa. Falta a gente passar a parte de formulário, falta a gente passar a parte de grid, de CSS, a parte de responsividade. Vocês chegaram a ver alguma coisa, Bruno? Você que é o mais. Responsividade? É, que você altera o tamanho da tela e os elementos vão acompanhando. Assim, bem pouco. Eu sei daquela tag que você bota a altura e a largura como automático. Entendi. Não, vocês viram só isso, ok. Então Uhum. falta ver a parte de grid. Flexbox, vocês chegaram a ver? Flexblocks, no caso, seria o quê? Vocês não devem ter visto. Então É, falta a gente ver essa parte. Fora isso, deve ter muita coisa de CSS que a gente não viu, né? Então, eu fui intimada aqui para acertar a pauta do Flaviano, tá? E acertar portal e também a questão das pautas. Então, tô fazendo justamente agora, estava fazendo um levantamento dos dias. O que vai ocorrer, meninos? Eu vou ter que lançar conteúdo no portal, mesmo nos dias que vocês não entraram, desde lá do início. Então, eu vou tá vendo aqui as datas direitinho, as datas que o Flaviano lançou, e vou estar colocando o material complementar, tá? Hoje eu separei um material para a gente fazer tipo uma revisão de CSS, tá? Vou botar bastante material de CSS, vou botar material de HTML5 também. E a gente vai fazer os paralelos, né? HTML e CSS no decorrer aí. Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês. A gente tem uma live às 8h30, mas enquanto isso eu vou fazer uma revisão. O material eu tinha já até convertido, acertado tudinho, botado já, acertado tudinho assim. Colocado o nome que eu dava aula de programação web, que era uma disciplina, um conteúdo que era no módulo 3, né? E também para multimídia. Só que esse ano foi mudado a questão do fundo que tinha que ficar como padrão. Então não deu tempo de eu mudar esse fundo para poder passar e colocar lá no portal, mas eu vou estar fazendo isso e colocando na aula de hoje, tá? Então, esse conteúdo que eu estou passando agora aqui para vocês é um conteúdo que eu estou pegando a revisão de CSS, tá? Porque aí a gente já pega, já tira as dúvidas. Vou fazer aquela correção daquele exercício também do Flaviano, de repente eu deixei já gravado. Algumas coisas eu vou ter que fazer por fora, aí, porque teve uns dias que vocês não tiveram aula, eu vou ter que lançar as aulas. Então, os dias que vocês faltaram, né? Na verdade, a turma toda. Tá? Mas aí a gente vai estar colocando o conteúdo direitinho. E eu estou pensando em enviar pelo WhatsApp, de repente, para vocês verificarem o conteúdo, ou senão eu mando disparo por e-mail institucional também. Que eu coloquei conteúdo novo na data tal para vocês darem uma olhada, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão desde o início, né? Vamos falar o que é CSS. CSS é uma abreviação de Cascading Style Sheet. Estão vendo que o padrão aqui do PowerPoint é diferente, né? É um anterior, eu vou voltar, já estou fazendo adaptação. Assim que finalizar aqui a aula de hoje, eu já vou continuar fazendo a adaptação para o formato novo e depois vou jogar lá no portal um PDF, que aí vocês conseguem abrir também pelo celular. Então, CSS é a abreviação do termo em inglês Cascade Style Sheet, que é traduzido como folhas de estilo em cascata. Ah, e outra coisa também, a gente precisa que vocês façam as atividades. Mesmo as atividades, todas as atividades são avaliativas. Lembra que as atividades que eu passei, eu corrigi. A do Flaviano eu vou corrigir também, tá? Vou deixar já corrigidinha, aí só vocês tentarem fazer e lançar lá. A CSS tem como finalidade indicar
uma determinada marcação em HTML, XML, que deve ser exibida como, por exemplo, cor, tamanho, posição, né, estilo. Então, o CSS altera a cor do fundo, cor da fonte, né? Eu consigo colocar uma imagem no fundo, definir tamanho, como o Bruno te falou, posicionamento esquerdo, direito. Segundo a W3C, que é um consórcio, né, internacional de pessoas e órgãos governamentais, World Wide Web Consortium, visa desenvolver padrões para a criação e interpretação de conteúdos para a web. Pode ser definido da seguinte maneira: CSS é um mecanismo simples para adicionar estilos. Por exemplo, fonte, estilo de fonte. Aí a gente vai ver como a gente usa uma fonte diferente. Eu acho que vocês não chegaram a ver isso. Vou colocar todo esse conteúdo lá no portal. Cor, espaçamento aos documentos. E aí a gente vai avisando vocês. Qual a finalidade? É retirar do HTML toda declaração desnecessária relativa à formatação e apresentação do documento. Antigamente, nos primórdios, no HTML4, por exemplo, você tinha tags, né? Por exemplo, a tag B para bold, para colocar um valor em negrito. Então, você abria o bold antes do que você queria em negrito e fechava o bold. O I para itálico, o U para underline. Hoje em dia, você não faz isso mais por HTML. São tags em desuso, né? Então, não parando de ser admitidos. E aí está sendo... passou-se, né, a aceitar somente essas formatações por CSS. Um barulhinho aqui? Não. Vou voltar aqui. Tá? Então, não são mais admitidas as questões de formatação que antes você fazia, tag font size, você fazia o B, o I, o U, não funciona mais, tá? Então, ou pode funcionar em algum browser e outro não. Então, adotou-se hoje você fazer toda a parte de formatação de fonte, estilo de fonte, se vai ficar negrito, itálico, sublinhado, tamanho de letra, tudo isso por CSS. Se eu vou arredondar alguma parte da minha div, né? Se eu vou colocar uma borda, tipo de borda, se eu vou colocar uma imagem de fundo, como que essa imagem vai se comportar, isso tudo a gente faz por CSS. Então, a gente não está dizendo que você deve parar de utilizar os elementos em HTML, mas enfatizando que, se puder, usar o CSS para conseguir a formatação desejada e não o elemento HTML, porque está deixando de ser utilizado. Dessa forma, o HTML fica responsável apenas pela marcação semântica do documento, o que é header, o que é body, o que é a parte de navegação, né? E a parte de formatação fica com o CSS. Então, as vantagens da gente utilizar o CSS. Muitos desenvolvedores ainda exibem tabelas para definir posicionamento no desenvolvimento de layout. A gente viu tabela, mas tabela como elemento. Lá nos primórdios, os sites eram feitos dentro de tabelas. Tá? Fazia-se o layout do site dentro de tabelas. E aí você fazia os posicionamentos. Hoje não é mais assim. Tá? Então, eu não mostrei para vocês, por exemplo, layout por tabela. Eu mostrei para vocês como que vocês utilizam tabela, né? E como que eu coloco uma tabela. E depois nós vamos ver a questão de formulário. O que dá para a gente fazer com o formulário. Até envio de formulário para o e-mail, sem utilizar a linguagem de programação. A gente vai ver isso aí muito provavelmente na semana que vem, dentro do conteúdo de HTML e CSS, a gente já vai passar isso para vocês. Aí a gente fecha a parte de conteúdo de HTML que vocês deveriam ver, a gente dá uma revisada na parte CSS e tenta entrar em Bootstrap, e tem JavaScript também. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas aí a gente vai ver, se não der, a gente tenta de repente entrar em Bootstrap. Tabelas devem ser usadas para dados tabulares e não para criação de layouts, né? Então, assim, eu preciso realmente colocar uma tabela, como foi os exercícios passados. Beleza, vou usar a tag table do HTML. Ah, não, quero mexer no layout da página. Opa, layout da página, você não vai trabalhar com isso. Você vai trabalhar com float, você vai trabalhar com a parte de flexbox, você vai trabalhar com a parte de grid. Você não vai trabalhar
com a questão de você ah, fazer o layout por tabela. A tabela é para fazer tabela, tá? Então, toda a parte de layout a gente faz no CSS. São inúmeras vantagens, né? As principais é controle central sobre a apresentação do site a partir de um ou mais arquivos centrais, agilidade na manutenção e redesign do site, saída para diferentes tipos de mídia a partir de uma versão única de HTML, redução do tempo de carregamento das páginas, uma vez que o site separado em camadas fica mais organizado e limpo, né? Então aqui começa a dar aqui uma tags básicas, né? A gente pode. Aqui era como que era que eu fazia em HTML. A gente fazia body, queria colocar no body uma cor de fundo, eu fazia body, espaço BG Color e a cor que eu queria utilizar. Eu tinha um HTML4. No HTML5 você não coloca mais isso aqui, fica essa body. E em CSS vai uma parte de style, né? Vai ter uma parte lá, pode ser no header, pode ser um arquivo separado, pode ser inline aqui, onde você vai colocar a configuração, que aí você coloca BG Color, Background Color, 2 pontos, e aqui a formatação. Eu fiz na correção do arquivo da tabela, não sei se vocês chegaram a olhar, eu utilizei esses 2 formatos. Eu utilizei inline e utilizei ele dentro, assim, do arquivo. Né? Então, para o desenvolvimento profissional, esses os padrões web, que é a segunda premissa. Retire toda qualquer formatação dos elementos e passe tudo para CSS, ou seja, né, o BG Color, eu não vou usar BG Color no body, eu vou utilizar Background Color no CSS. Então, a gente tem o seletor, abre colchete, chaves, a propriedade, 2 pontos valor, ponto e vírgula, do valor e fecha a chavinha. Então, a gente tem o seletor, a declaração, a propriedade e o valor. Né? Por exemplo, body é o nosso seletor de tag, que a gente chama, background color, que é a propriedade, e o hashtag, né? F4, F4, F4 é o valor aqui dessa cor de fundo. As formas de a gente aplicar o CSS. Então, foi uma pergunta até que você fez, Bruno. Se podia fazer, eu estava fazendo interno, né? E aí você perguntou se eu podia fazer no arquivo separado. Sim, a gente tem 3 formas de aplicar o CSS, tá? A gente tem o método externo, onde você faz um arquivo separado, .css com toda a formatação, tá? E a gente pode fazer interno, que aí eu coloco dentro das tags de style, fecha style, e posso fazer inline. Então eu tenho essas 3 formas de fazer. Um outro, né? Então, assim, uma maneira de aplicar é usar o atributo style, foi o que eu fiz. Depois eu vou abrir o exemplo lá para vocês verem. Daqui a pouco a gente termina esse PowerPoint aqui. E aí eu mostro para vocês o arquivo completo lá do desenvolvimento da correção da tabela, da tirada de tabela, e a gente abre como ficou. Então, por exemplo, dentro aqui, ó, eu posso utilizar ele inline, ou seja, na mesma linha. Então, aqui eu não estou usando HTML, estou usando CSS. Quando a partir do momento que eu coloco style, eu estou aplicando o estilo. Né? Lembra que CSS é folha de estilo? Em cascata? Então, eu tenho style e a cor, ou seja, color, e aqui uma cor. Então, color é para a cor da letra. Background color é cor do fundo. Então, eu estou mudando a cor para essa daqui. Então, a palavra, né? A frase que Sete Vascontinho vai sair com essa cor aqui. Então, eu tenho inline, tá? Que a gente coloca style,
igual, aí a propriedade, dois pontos valor, igual a gente colocou aqui. A gente pode utilizar em um documento separado, né? Em HTML em um documento e em CSS em documentos separados. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar o style dentro do head, por exemplo, assim. Abro o style, type, né, igual a teste barra CSS, coloco os meus seletores, coloco as propriedades, né, e o estilo. Então, aqui eu estou fazendo dentro da parte de cabeçalho. Posso utilizar aqui, tá? Então, assim, e também posso utilizar dentro lá da parte do head, fazer um arquivo externo, que foi só pergunta, Bruno, alguns dias atrás, quando eu comecei a fazer a correção lá das tabelas, né? Link help, style sheet, type test barra CSS, aí você dá o href, o arquivo que você quer, vai colocar a formatação CSS. Então, você pode fazer inline, aí você usa style igual à propriedade que você quer. Você pode fazer interno e você pode fazer externo. Então, a gente tem essas três formas de fazer. Eu apliquei duas formas com vocês, a próxima eu vou começar a aplicar essa terceira forma, que é a mais utilizada. Mas só para vocês verem que dá para fazer. Nós temos aqui o Hell e o Type, né? Que é o recurso da folha de estilo. Hell, que é um style sheet. O Type, que é o tipo, é um texto, CSS, e o href, a gente diz aí o caminho onde vai ficar o meu arquivo CSS. Não é obrigatório você usar o nome do arquivo HTML no arquivo CSS. Você pode usar o nome que você quiser, desde que não esqueça de alterar no elemento link, né? Portanto, ao invés de início CSS, poderia ser style.css, estilo.css, enfim. Posso colocar o nome que eu quiser, na verdade. Aqui, o exemplo, né? Ele usando dentro do head, aqui puxando o arquivo. No arquivo externo, aí lá no arquivo externo tem um H1, puxo a cor. Né? Então, estou mudando a cor do H1. Então, o primeiro exemplo ele mostrava inline, e aqui ele está mostrando um arquivo separado. Então, essa forma é simples, que eu estou trabalhando com duas camadas. Né? A camada HTML no arquivo início, HTML, e a camada CSS no arquivo início CSS. Essa forma, né, de organização mais usada para o desenvolvimento de projetos reais, os padrões web, que são convenções de desenvolvimento. Então, a gente tem o seletor de tag, né, aqui é a cor da letra, cor do fundo, isso aqui, font size, é para tamanho da letra. A gente pode colocar em pontos, ou ainda tem uma outra determinação para letras. Depois a gente vai falar ali específico para fonte. Então, por enquanto, fica em pixel. Então, a gente tem o seletor, as declarações, né, que são as propriedades, que é o color, background, color, né, que são os comandos, na verdade, né? As propriedades seriam a cor em si. Então, eu tenho o seletor H1. Aqui, a gente tem as declarações, color, background color, font size, e aqui são as propriedades, que são exatamente o que altera as cores, o tamanho. Tá? Então, por exemplo, aqui ele deu um exemplo de tudo, as iniciais maiúsculas, né? Bem, CSS é case insensitivo, ou seja, o navegador não vai diferenciar letras minúsculas e maiúsculas. Portanto, isso aqui vai funcionar. Embora até que seja em minúsculo.
Assim como dissemos anteriormente, informação nunca é demais, né? Mas devemos ter cuidado ao usá-la, correto? Por isso afirmamos. Não faça isso, foi mostrado no exemplo anterior. Registros e declarações sempre em caixa baixa, pois essa é uma convenção padrão de codificação para CSS. Faz com que o código fique mais light e mais fácil ser entendido posteriormente. Ainda sobre as declarações CSS, elas podem conter vários espaços que não interferem na interpretação do navegador. Então, aqui colocado, né, um tab, uma tabulação, ele vai entender. Pode ser junto. Né? Geralmente a gente coloca um tab aqui, ó, antes da declaração para dar uma tabulação, né? Então, assim, o color, background, font size, aqui o Sublime é um editor de código. Já usei ele bastante, hoje eu tenho aqui o Notepad++, mas ele também facilita bastante a edição de código. Então a gente dá uma tabulação, aperta um tabzinho só para a gente saber que isso aqui está dentro desse seletor, que são propriedades desse seletor. Isso aqui são os comentários, barra asterisco, asterisco, barra asterisco, início comentário, asterisco, barra no final. Né? Então são comandos aqui de comentário, se você quiser colocar um comentário no código, explicando alguma coisa, ou você quer comentar um estilo que você colocou, mas ele não deu certo, aí você ainda não entendeu o porquê, você quer deixar lá comentado para depois tentar alterar, você pode comentar aquele comando que você deu, aquele atributo que você jogou. Então, aqui, para finalizar, uma folha de estilo não admite em hipótese nenhuma elementos HTML. Então, por exemplo, eu tenho aqui parágrafo, o H1, aqui vai. É errado eu fazer isso aqui, ter misturado, né? O meu código com a parte de CSS. Isso aqui é a parte de CSS, então tem que estar no bloco próprio, dentro de style, ou ainda no arquivo separado, ou inline. Eu não posso ter assim, misturado. E do objeto, né? Que a gente tem aí a questão das separações. Então, a gente tem o body, a gente geralmente coloca uma div, a gente tem o header, que é a parte de cabeçalho. A gente tem o agrupamento dos cabeçalhos, é o HG Group. Aí fecha o header. Aí nós temos as seções. Aí dentro das seções, né? A gente tem geralmente aqui na seção o corpo do nosso programa mesmo, da nossa página. E footer, que é a parte do rodapé. Coloquei cabeçalho aqui, mas é rodapé. E aí fecha a divisão. Então, esse desenho aqui seria mais ou menos aqui a divisão da HTML. Dentro de header tem o meta, o title, body, eu tenho div, tenho header, tenho o H2, tem o section. Dentro de section a gente tem os parágrafos, as URLs, LLs, temos o footer, que é o rodapé. Podemos ainda ter um nav aqui, né? Para de navegação ainda. Uma div com a parte de navegação. Bem, vamos mostrar. Deixa isso aqui. Eu compactei eu coloquei aqui em imagem, todas as imagenzinhas, os desenhozinhos para a gente criar o tabuleiro, tá? Tá tudo aqui. Tá na correção. Vou abrir aqui no Notepad++, só para a gente mostrar essas questões que a gente viu agora na revisão. Então, na correção aqui, olha, eu usei dentro do head, ou seja, eu coloquei style type test, tá aqui no início,
E a gente deve ter aqui o Fast Style, ó. Então, eu estou utilizando o CSS aqui interno, ok? Dentro do head, dentro da tag head. E aqui eu utilizei o seletor de classe. Seletor de classe, que começa com ponto. Aí tinha um quadradinho, né, uma célula de uma tabela que eu iria fazer com uma única formatação. As outras coisas eram coisas que iam ser utilizadas por mais de uma célula. Então, como era um único, eu uso o ID do ID para identificar e eu chamo aqui com hashtag. Então, as classes, né, a gente coloca com ponto. Então, aqui, ó, essa primeira questão aqui que eu estou usando, classe 1, classe 2, Q1, Q2, que é o que? São as cores dos quadradinhos para fazer o meu tabuleiro de xadrez. Vou executar aqui o Chrome, ele vai abrir o outro Chrome aqui. Então, esse Q1 e Q2 eu só coloco largura e altura e cor. É isso que eu faço. O Q1 e Q2. Que eu estou utilizando aqui nessa atividade de tabuleiro de xadrez. Esse arquivo já está lá no portal, tá? Da correção. Isso. Então, aqui o Q1, aqui é Q2, aí volta Q1, Q2, Q1, Q2. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2, em cada célulazinha da linha. Depois eu puxei o IMG, SRC e coloquei os arquivos, né? As imagens que estão na pastinha image. Aqui. Então, com isso, a gente tem todo o desenhozinho dessa primeira tabelinha aqui. Nesse segundo aqui, ó, na segunda tabela, eu não usei a questão do CSS, eu fiz toda ela no HTML. Aqui é alinhamento vertical, o V-align bottom, que é... Esse aqui é de qual? O Q3. Que eu tenho escrito A2. O A2 aqui, ó. Ele está no alinhamento aqui. O alinhamento vertical dele é aqui embaixo da tabela. O restante era só esquerdo, direito centralizado. Então, não é, esse aqui é o único que tinha o alinhamento assim, vertical, que é o V-align. Os restantes é tudo align, né? Align center, center, ó. Align normal. Qual spam, roll spam, qual spam para mesclar colunas, roll spam para mesclar a linha. E aí a gente foi pro outro, pro último aqui. Esse último tabelinha aqui, que aí sim eu usei classe para utilizar isso aqui e utilizei aqui em turma, que turma era uma questão diferenciada, eu usei uma div, que era div turma lá. Linha 1, linha 2, linha 3, eu usei classes. Então, eu tenho aqui, ó, na linha 1, praticamente tudo vermelho, a linha da direita. Na linha 2, eu tenho tudo centralizado. Na linha 3, eu tenho tudo alinhado à esquerda. Com exceção, tá, na linha 1, disso aqui que a cor, né, de vez de ser vermelho, é preto. Então, essa exceção aqui eu coloquei inline. Vamos lá ver, ó. A turma, né, o ID da turma que a gente colocou lá em cima. Ó, turma, opa, que eu coloquei
aqui em cima da turma, a cor, né, que foi o único. Linha 1, linha 2, linha 3, que eram padrões, as médias que eram iguais, ó, a ATP, o aluno. Então, as questões onde se escrevia aluno, onde se escrevia AT, IPO e as médias, é tudo igual, ó, TPO, TPO, médias, né? Mesmo padrão. Então, usei aqui, a TPO é a TPO aqui, usei a classe ATPO, aqui também, aqui usei a classe média, aqui usei classe média. Aqui, ó, lembra que eu falei das linhas? Que só eram todas alinhadas, só mudava alguns determinados pontos específicos que a cor era preta? Então, lá na linha 1, linha 2, linha 3, a cor está vermelho. Vamos lá. Eu tenho os alinhamentos, mas a cor, ó, red, cheio. Green, blue, zerado. Então, a cor está vermelha. Só que eu tenho, nessas duas situações aqui, na coluna de médios, a cor é preta. Então, nessas duas linhas não, nessas duas colunas específicas, eu usei o CSS inline para sobrescrever em cima da tag que eu tinha feito lá, vermelho, a cor da letra. Então, se eu não colocar isso aqui, se eu tirar, vai ver? Vou vir aqui, vou tirar daqui. Vou salvar. Vou para lá e vou atualizar. Ó, ele ficou vermelho. Tá vendo aqui? Sendo que toda essa coluna, né? Toda essa questão aqui, ela é pretinha. Vou dar o Ctrl Z aqui. Vou salvar de novo. Vamos lá, vamos atualizar. Ele volta a ficar pretinho. Meninos, tranquilo por enquanto, Cassielen, Bruno. Vamos te ver aí online, Cassielen, novamente. Tranquilo, professor. Eu só não sabia daquela parte do class ali. Nunca tinha utilizado ela, não. Ela é inline aqui, igual eu fiz? Nem line, nem externo, nem interno. Interno, interno. Não, de Aqui forma nenhuma. eu tô usando o CSS, que é a cor, né? Na linha, para sobrescrever a questão que eu tinha colocado lá em cima. Vocês só estavam usando o externo, né? Vocês estavam só usando o externo? O CSS? É, um Eu arquivo vou te, separado, ponto .css? não, eu vou te falar que no meu caso, eu tenho um É. sitezinho que a gente começou a criar desde o começo, ele tá o externo. Mas, Uhum. assim, por exemplo, igual suas atividades, normalmente estou fazendo interno, porque o CSS ele é pequenininho, não vai tanta coisa. Eu deixo ele Sim. interno mesmo. Já como no site lá que a gente tá criando desde o começo, eu deixo ele externo, porque é muita coisa, já tá grande o documento já. Sim, sim. Mas você pode fazer externo, tranquilo. Ele funciona. Aí, para sobrescrever uma situação ou outra, tá? Você pode usar ele em inline, que aí ele vai forçar aquela linha a se comportar de uma determinada coisa. Porque é igual assim, a gente vai falar depois, tem a herança também, né? Das tags. Quando você tem uma tag dentro da outra, você tem herança do que você colocou na tag maior. Por exemplo, o table. Dentro do table eu tenho um TR e eu tenho um TD. Beleza, se eu especifico alguma coisa para table, automaticamente o TR que é para a linha e o TD que é para a coluna vai herdar essa característica. Chegaram a ver a herança de seletor? Também não. Chegaram. Chegaram, né? Não, acredito que não, professora. Não? Então não tem problema não. Eu vou fazer uma revisão do CSS todinha com vocês, tá? Não, não importa assim se a gente fique só com HTML e CSS, mas pelo menos vocês vendo bem essa parte de HTML e CSS, porque a gente tem aqui, ó, mais um mês aqui, até junho, e aula de quinta-feira aqui.
em julho. Depois aqui, ó, 5 a 9 já é conselho de classe e recuperação, tá? Então, a gente tem um mesinho aí. Então, vou fazer uma revisão de tudo. Na parte de HTML também, vou passar algumas coisas de, de design, assim, mais simples. Vamos corrigir, né? E as coisas que eu vou ter que adicionar lá, do tempo de Flaviano, teve uma semana aí da Daiane, não sei se ela inseriu algumas informações, mas a gente vai fazer uma revisão zona de tudo. Então, a gente viu tabela, fiz um HTML, depois eu vou passar um layoutzinho para a gente fazer, vamos fazer a correção do menu do Flaviano, e assim nós vamos prosseguir aí, finalizar pelo menos essa parte. A gente vendo isso bem fechadinho e vendo a parte do Flexbox e a da responsividade dentro do CSS, beleza. Aí vai faltar só mexer com o framework. Que aí a gente vou tentar dar uma introduçãozinha ao Bootstrap. Bootstrap dá para fazer coisas assim muito rápidas, mas tem assim um conteúdozinho, umas 8 aulas mais ou menos. Uhum. Mas dá para passar Beleza. rápido também. Aí eu vou ver se a gente pega e faz uma revisãozinha. Então tá. Isso aqui, gente, é o meu arquivo que eu passei, o arquivo 1, que é o material meu. Só que não está ainda no padrão do formato novo. O padrão do formato novo é diferente. Então, daqui a pouco eu coloco no portal. Não vou colocar no portal agora, nesse momento. No período que a gente estiver fazendo aí No período que a gente estiver fazendo aqui a agora 8h30 a live, eu vou estar mexendo no arquivo para poder esse primeiro arquivo para colocar lá no portal. Esse segundo Alô, professora, não tô te ouvindo não, hein? do que a gente falou do CSS, né, da herança. Então, o que é o elemento pai e o elemento filho? Por exemplo, a gente tem a tag HTML, que a gente abre e fecha. Dentro da tag HTML, geralmente a gente coloca o que? O head e a gente coloca o body. Então, head e body são filhos de HTML. Em body, a gente coloca o quê? A gente coloca div, a gente coloca o section. Então div e section, por exemplo, são elementos filhos de body. Dentro de div, se eu tiver um header, um section, um footer, aí esses elementos vão ser filhos de div. Dentro de header, eu tenho geralmente hgroup. Hgroup são elementos filhos de header. Dentro de UL, OL, eu tenho LI, né? E fecha ali. Então, isso são elementos filhos do elemento de UL, que é para numeração, né? Quando a gente vai fazer. Isso é não numerado aqui no caso. Quando eu faço com bolinha, com quadradinho, com círculos. Então, também a gente tem elementos descendentes e elemento ancestral. Descendentes são os descendentes do ancestral, que são os pais, avós, assim que seriam os elementos ancestrais. Os elementos descendentes são os elementos contidos dentro do elemento ancestral. Aí pede para a gente dar uma olhadinha nesse diagrama aqui. Então, por exemplo, o elemento ancestral HTML, tudo está dentro do HTML. Vamos lá, ó. HTML, que é essa tag aqui, que fecha lá. Então, tudo está dentro desse elemento ancestral HTML. Se eu colocar alguma coisa de propriedade em HTML, todos os outros elementos vão herdar. Tá? A gente vai ter herança dessa tag. Se eu determinar lá no CSS alguma coisa por HTML, todos os outros vão herdar. Body, opa, então HTML eu tenho tudo. Do body eu tenho os elementos referentes ao corpo. Então, tirando o HTML e a parte de header, todo o restante vai ser descendente de body. Div.
Div eu tenho o header, o section, footer. Dentro de header, a gente tem o H-group, H1, H2, até H6. Footer, o P, né? Tag P de parágrafo. O parágrafo não tem elemento descendente de parágrafo. Então, a gente tem também a determinação de elementos irmãos. Elementos irmãos são elementos que são filhos de uma mesma tag. Por exemplo, dentro de div, eu tenho header, section e footer. Ó, dentro de div, eu tenho header, section e footer. Div, header, section e footer. Ok? Então, esses elementos, header, section e footer, eles são elementos irmãos, que descendem de, o ascendente dele é a div. Elemento precedente são aqueles que estão posicionados antes da marcação HTML, desde que sejam elementos ancestrais ou elementos irmãos do elemento de referência. Então, a gente tem, por exemplo, div. Qual é o precedente que tem antes do div? Body, o head e o HTML. Então, são precedentes. Parágrafo. Todos os outros elementos são precedentes à tag P. Ao contrário dos elementos precedentes, os elementos subsequentes estão posicionados depois da marcação HTML. Então, eu tenho div, que é o elemento de referência, subsequente, body, head e o HTML. O P não tem o subsequente, eu não tenho nada, né? Subsequente a ele. Box Model. Vamos lá. O Box Model são blocos de conteúdo também conhecidos como containers. São uma caixa regular, inicialmente imaginária, gerados pelos elementos HTML. Elas representam os elementos internos que na caixa, essa caixa pode conter uma ou mais caixas internas, que na árvore do documento serão seus elementos descendentes. Um bloco descendente não precisa necessariamente estar posicionado dentro dos limites do seu bloco conteúdo. Então, as CSS, elas adotam como modelo de formatação uma sequência simples de caixa, na qual cada elemento formatado ocupa uma ou mais dessas caixas. Os elementos que possuem o valor none, por exemplo, para a propriedade display, não são formatadas e, como consequência, não resultará numa caixa. Todas as caixas possuem conteúdo central, com áreas ou opcionais adjacentes, formando as margens, bordas e espaçadores, margens internas, que é o padding. Então, aqui as propriedades CSS que determinam as dimensões das caixinhas, né, que a gente usa para o layout, é margem, border, que faltou um Rzinho, border, padding, width, height. E aí a gente tem as referências, top, que é em cima, right, que é a parte direita, bottom, que é a parte de baixo, left, que é o esquerdo. Aqui nós temos o box model. Então, eu tenho o meu elemento, aí o meu elemento eu tenho a margem do meu elemento, eu tenho a borda, dentro da borda eu tenho o padding, e dentro do padding eu vou ter o conteúdo. Essa parte aqui acredito que vocês já tinham visto. Né? Então, por exemplo, o meu elemento aqui, quando a gente clica, por exemplo, aqui, e a gente manda inspecionar o elemento, ó, ele mostra aqui pra gente, ó, exatamente essa parte, o meu elemento, o tamanho do meu elemento, né? Então, eu marquei aqui, ó, então tá marcado essa célula aqui tem 212, assim, de largura e 30 de altura. O padding dele é de 1, ó, e a borda dele é de 1. Vamos ver esse outro elemento aqui, ó. Vamos lá, vamos fechar aqui, vamos ver.
Vamos inspecionar essa tabela aqui, ó. Então, eu tenho o meu elemento, vou pegar o table aqui, ó. Meu table, que eu marquei a tag table aqui, a margem, ó, nenhuma. Border, meu border igual a 0 aqui, que eu tirei. E o padding também não tem. E eu tenho aqui minha tabela, que é 290 por 306. Ó, meu border da tabela, border igual a 0. Não sei se dá para vocês verem ali, mas eu mostro aqui no código, minha primeira tabelinha, border igual a 0. Então, a gente está falando dos box model. Falta 2 minutinhos aí para nossa live. Eu vou parar por enquanto aqui nesse conteúdo. Vou fazer a transformação desse conteúdo para o fundo novo, que é esse fundo aqui que eu comecei a fazer, que é esse fundo aqui, que é utilizado esse ano. E após eu finalizar e passar para o fundo novo, aí eu vou estar jogando lá no portal. Comecei a fazer aqui do primeiro, mas porque a gente só posso colocar no portal as coisas com um padrão novo, não posso colocar do jeito que está aqui, tá? Por isso que eu não estou colocando neste exato momento lá no portal, tá ok? Vou fazer aqui a chamadinha de vocês. Aliás, vou anotar, porque só você, Bruno e Cassiele, eu Eu vou tenho muito lançando. aluno para anotar, né, professora? É muito aluno, não precisa anotar, não. É só jogar lá. Mas é porque é lento aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês já jogaram o link lá nos grupos. Os professores estão comentando a live lá. Então, Nem começando a live. começou Não, e. pode ir lá para a live. Pode, Beleza. pode ir. Tá bom? Vou fechar aqui. Beleza. Falou, professor. Até mais. Falou, tá? Cassiane, muito bom te rever aí. A gente vai fazer uma revisão do conteúdo, tá? Então, agora a gente vai para a live lá sobre a Mogai, sobre startup com a Mogai. Bye.